Bem, quando a morte alcança a pequena flor, você nota que ela inclina sua cabecinha. Então, reverente, as pétalas caem, e as folhas caem, e uma sementinha preta cai. And they have a funeral procession, the riches come and cry down in the fall here, dear little fella. Então faça um cortejo fúnebre. As chuvas vêm e choram no outono do ano e enterram a sementinha. And then, the first thing you know, the freeze comes, maybe the little seeds laying about that deep under the ground where the falls, rain, spirited. E então logo vem o congelamento. Talvez a sementinha se encontre fundo assim sob o solo, onde as chuvas de outono a enterraram. And then after a while, the real cold spell comes and it freezes. Then the little seed freezes, the pulp runs out, the seed bursts open, the pulp runs out. Então, após algum tempo, a verdadeira onda de frio chega e ela congela. Então a sementinha congela. A polpa se rompe e é expelida dela. A semente se rompe e a polpa é expelida. And then the winter continues on to the blizzard after blizzard. Então o inverno continua através das nevascas e nevasca após nevasca. Then after all, about February, last of February, 1st of March, the stalk's gone, the bulb's gone, the seed's gone, the pulp's gone, the petal's gone, the flower's gone, everything there is gone. Então, depois de um tempo, por volta de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, o talo se foi, o bulbo se foi, a semente se foi, a polpa se foi, a pétala se foi, a flor se foi, tudo lá se foi. Is that the end of that flower? No, sir. Just let that sun begin to warm that earth again, and that flower will live again. Esse é o fim daquela flor? Não, senhor. Basta aquele sol começar a aquecer aquela terra novamente, e aquela flor viverá novamente. Why? There's a germ of life in that flower that no man can find or nowhere can freeze out. God has made it in His own way, and that little germ of life is preserved in that ground, and that flower will live again. Porque há um germe de vida naquela flor que nenhum homem pode encontrar, ou nenhum inverno pode congelar. Deus o fez da sua própria maneira, e aquele pequeno germe de vida é preservado naquela terra, e aquela flor viverá novamente. Well, if God make way for a flower to live again, what about a man who's made in His image? There's a way somewhere for that to live again. Bem, se Deus fez uma maneira de uma flor viver novamente, quer dizer de um homem que é feito à sua imagem, há uma maneira em algum lugar para esse viver novamente. Amém, louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus estamos aqui uma vez mais, né, irmãos? Vamos adorar o Senhor, iniciar nosso culto desta noite com o corinho 41. Ele é o
Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. São tantas bênçãos, Senhor. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós sentimos, Pai, que o Senhor é tão bondoso, Pai. Ó Deus, receba louvor dos teus filhos, Pai. Ó Deus poderoso, Tu és tudo para nós, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos que vieram, Pai. Cada um de nós precisamos das tuas bênçãos, Senhor. Ó Deus, fala com cada um de nós, Pai. Se tiver que nos repreender, nos repreenda. Se tiver que nos, ó Deus, o consolo nós precisarmos, também cremos que receberemos nesta tarde e noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que oramos e pedimos para a Tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o hino 30. Vamos adorar o Senhor com esse louvor, fiel amigo. Quem puder usar as palmas, fica melhor, né? Vamos cantar bem animado, né? Deixa eu... Apesar que não é... Hino número 30. Glória a Deus. Cristo Jesus é o fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa.
Graças a Deus. Vamos já ficar em pé, mas vamos estar adorando o Senhor por nossas ofertas. Logo após, a irmã Lúcia vai estar louvando o Senhor. Amado e poderoso Senhor Jesus Cristo, estamos em Sua presença aqui, Pai, mais uma vez para adorar o Seu Santo. Graças a Deus. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, Pai, cada um dos Seus filhos que entrou por essas portas. Amém. E pedimos agora, Pai, que o Senhor abençoe essas ofertas, Pai. Abençoa cada ofertante essa noite, Pai, ajuda aqueles que não podem ofertar. Nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a irmã Lúcia, a Lúcia Paz já pode vir à frente. Ela vai apresentar um louvor ao Senhor. Se os irmãos quiserem ajudar, tem 102 que vai cantar. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Hino de número 102. No cenário do alto do Calvário, ali estava Jesus aparecer, e o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está na mão de Cristo, meu nome penetrou além do véu, meu nome está na mão de Cristo, o meu nome está escrito lá no céu. Na cabeça uma coroa de espinho, Jesus sofreu com toda a humildade, e o sangue que corria em sua face era a lembrança de toda a humanidade. Meu nome está na mão de Cristo, meu nome penetrou além do véu, meu nome está na mão de Cristo, o meu nome está escrito lá no céu. Jesus estava humilde e amoroso, quando uma lança seu corpo transpassou, e o sangue que banhava o madeiro todos nossos pecados perdoou. Meu nome está na mão de Cristo, meu nome penetrou além do véu, meu nome está na mão de Cristo, o meu nome está escrito lá no céu. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos, uma vez mais. Vamos cantar um corinho, passar para o pastor. Hoje o culto vai ser um pouco mais prolongado, né? É cedo. E a gente, logo após o lava-pés, vamos poder cantar mais alguns hinos, né? Sublime graça.
vossas faces, sublime graça, o pastor Hamilton estará dando sequência. Sublime graça, Senhor, e amor infeliz salvou. Senhor Jesus, nós estamos felizes, ó Pai, de poder estar em Tua casa e poder louvar com esses hinos de Sião. Recebe nossa adoração, ó Pai, é do nosso coração que fazemos, ó Senhor. Sabendo que estamos nos dias, Senhor Deus, mas um dos dias mais gloriosos, Pai, que é a Tua vida. Tua palavra tem se manifestado e nós cremos, ó Pai, que estamos vivendo nos últimos dias e que em breve haverá um arrebatamento. Para isso estamos nos preparando, ó Pai, para essa grande vinda, que será um segredo no meio do mundo, Pai, mas para os Teus filhos, ó Pai, esse segredo está sendo cochichado em cada ouvido. Aos eleitos, ó Pai, o noivo está vindo e nós cremos que em breve sairemos daqui, ó Pai. No nome de Jesus, abençoa cada filho, Pai, a cada um que está presente, Senhor, os que não puderam vir, de igual maneira, ajuda eles, ó Pai, dá força, da graça, para que, Senhor Deus, possam seguir na caminhada. Eu peço a Tua misericórdia e graça e ajuda nós, ó Pai, nesta hora, a ser melhor, buscar mais a Tua presença, Pai, e estar mais perto da cruz. No nome de Jesus Cristo pedimos a bênção. E é para a Tua glória. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Vou aproveitar os irmãos em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu feliz. Estou vendo o irmão José já restaurado. Graças a Deus. A saúde já está boa, né? Graças a Deus. Nós vamos ler Gênesis. Graças a Deus. Gênesis capítulo 22, verso 9 em diante. Nós vamos então hoje, sendo um culto de ceia, nós vamos ouvir uma porção um pouquinho diferenciada. Nós estamos acompanhando os selos, né? É o 7º selo, mas hoje nós vamos ouvir a mensagem, uma partezinha dela. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, né? Então, Gênesis 9, ou 22, verso 9, diz assim: E chegaram ao lugar de Deus, que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá.
Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Amém. Meus irmãos, se sentem, que Deus abençoe a todos, né? Nós, nessa noite, vamos ouvir uma porção da palavra. O profeta, ele vem trazendo para nós, né, que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, são aqueles que a verdadeira semente, né, real. Isaac não foi a semente real de Abraão, mas sim nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi a semente real de Abraão. Ele foi a verdadeira semente da fé de Abraão. E os que são dessa linhagem de Abraão, né, da fé de Abraão, são verdadeiros filhos de Deus, que eles ficam ao lado da palavra. Ainda que isso muitas vezes esfola a pele da pessoa, né? Porque muito do sistema, eles têm que deixar a palavra de lado para conseguir manter seu rebanho, né? Manter as pessoas vindo às suas congregações. Mas quando nós sabemos e quando nós se paramos ao lado da palavra, nós sabemos que é muitos poucos que vão ficar, né, ao lado da palavra. Não é muitos. E nisso nós vemos que vai havendo um esfriamento. E as pessoas vão distanciando, porque a vida cristã, ela, para aqueles, né, que não têm o Espírito Santo, o profeta diz, é difícil. É difícil até, né, a gente fazer assim uma comparação com o crente carnal e o crente espiritual. Para tudo, né, a gente olha e fala, mas não tem problema fazer tal coisa. E a palavra vem e ela corta. Muitas vezes ela vai cortando, né, tudo que é do mundo de nós. E então chega um ponto das pessoas acharem que nós somos pessoas antiquadas. O profeta diz, eles chamam nós de pessoas que não têm a mente no lugar, que estão fora, perderam a mente. Por que tal coisa? Por que aceitar tal determinadas coisas? E por fim, nós sabemos que o verdadeiro crente, ele se parará ao lado da palavra, mas o outro não vai conseguir. O crente nominal, só de nome, ele não ficará com a palavra. Ele não conseguirá, porque dentro de nós, né, Abraão, ele foi um exemplo para todos. Ele teve um teste duplo, diz o profeta. Deus prometeu a ele um filho, e ele perseverou, e após 25 anos, Deus então deu esse filho a ele. E quando o moço tinha uns 15 anos, mais ou menos, ali o profeta diz, Deus disse, agora vá lá e mate o filho. Toda a evidência, toda a prova que ele recebeu a bênção, vai lá e destrua. E ele não titubeou, diz a Bíblia, ele foi e tomou a palavra de Deus e foi lá para destruir. Deus falou e ele foi fazer. Muitas vezes Deus pede coisas em sua palavra que a gente fala, mas por que isso? Mas logo nós vamos entender que Deus, ele quer um povo separado. Ele quer um povo separado do mundo, das coisas do mundo. E quando ele exige determinadas coisas, porque sabia que no futuro, aonde nós estamos vivendo nesse dia, muitas das coisas parecem loucura, né? Parece uma coisa anormal, né? As pessoas são tão normal hoje, mulheres de calças compridas, esporte, né? É tão natural, né? Que falam até calça de mulher, falam de corte de cabelo, né? Mas que coisa, o que tem a ver o cabelo com a religião? O que tem a ver
calça com religião, roupa. E o profeta então ele vem e mostra, né, que a religião justamente é formada disso. Os verdadeiros crentes obedecem à palavra de Deus. Então chega um ponto que fica difícil, né? E o mundo ele começa a criticar, ele começa a fazer, né? A falar para as pessoas, mas por que vocês vivem assim? Mas lá o meu vizinho é crente e faz isso, e toma sua cervejinha sem álcool, né? E está ali com os amigos, gosta do futebol, tudo isso, né? Joga uma bola, tudo, mas o profeta diz que os cristãos são separados. Amém. Ele separa os cristãos. Então, quando a gente vai ver na linha da palavra, por isso que Abraão ficou sozinho. Por isso que ninguém mais queria andar com Abraão, porque ele se manteve na palavra. E vai chegar esse tempo para cada um de nós. Hoje nós podemos dizer que nós temos um grupinho grande aqui. É verdade. Mas vai ser indivíduo com Deus. É verdade. Vai ser você em tua casa. Eu creio que é por isso que nós estamos sendo preparados já. Não vai haver essas reuniões por muito mais tempo. Não vai haver um grande grupo ou uma grande igreja do Senhor, não. Porque o profeta diz que os filhos de Deus não são um grande ajuntamento, porque ele veio preparar um povo. Ele diz indivíduos de cada nação que formarão a noiva de Cristo. Não é uma grande denominação, um grande sistema. Então, para isso as pessoas não atentam para isso, né? E nós vemos hoje até pastores dizendo a mensagem. Não, meus irmãos, não tem problema, né? Vai trabalhar, minha irmã, lá fora, pode pôr uma calça, põe um jaleco, não tem problema, não vejo mal nenhum. Mas o profeta diz diferente. A palavra de Deus diz diferente. Então, quando nós vemos isso é para quê? Por quê? Porque as pessoas estão se invadindo da igreja, principalmente da mensagem. É verdade. Não tem muitos querendo ficar firme na mensagem, não. Porque a mensagem corta demais. O profeta ele não veio para passar a mão na nossa cabeça e dizer, está tudo bem. Ele disse, eu vim para apontar o pecado. Para mostrar o que é errado. E se nós, quiséssemos que passasse a mão na nossa cabeça, nós ficaríamos na denominação, porque lá vale tudo. Podemos chegar lá, eles dizem, entrega o dinheiro para nós aqui e o coração para Cristo e o resto vocês vivem como vocês querem. Mas nós temos conduta, nós temos ordem, nós temos doutrina. Deus, ele levantou esse profeta para nos mostrar que sem santidade ninguém verá Deus. Amém. Nós precisamos disso, lembrar disso, né? E muitas vezes, eu estou falando aqui, né? Mas o profeta vai falar muito de vocês, para nós aqui. Muitas vezes o profeta é duro, irmãos. Mas nós não podemos também deixar, nossa mente voar. Nós, quando entramos, sentamos nessas cadeiras aqui, é bom que nós ficássemos aqui dentro. Às vezes o pensamento voa, né? E quando se prega, o profeta prega uma mensagem, por mais dura que seja essa mensagem, eu falo, o profeta pregou para mim. Eu nunca estou apontando para outra pessoa, o profeta falou diretamente para essa pessoa aqui. Não, o profeta, toda palavra que é pregada aqui é para mim. Cada um pega a sua porção, amém? Então hoje nós vamos ouvir essa mensagem. E eu espero que o Espírito Santo vivifique ela em nosso coração. Mas lembre disso, irmão, o profeta não fala essas coisas por mal. Se nós pudéssemos ouvir toda essa mensagem, você ia ver no final, e vai ver, porque eu vou passar ela inteira, né? Hoje nós vamos ouvir uma porção, mas o profeta chega no final e diz assim, vocês aí no banco, moças e rapazes, vocês, moças de cabelo cortado, de calça aqui na audiência aqui, vocês dariam sustento, vocês sustentam e pagam os meus dízimos. Eu não quero ver vocês no inferno. Eu
quero que vocês vão no arrebatamento. Amém. Mas se não deixarem as coisas do mundo, não irão. É verdade. E nós estamos próximos, né? E ele faz um apelo, mas é uma pena, né? Nós temos um espaço curto, mas eu creio que essa porção, ela já vai mexer um pouquinho com nós, e se tiver o Espírito Santo mesmo dentro de cada filho de Deus, o profeta diz que é aquela voz que corrige nós. Se você sente que a mensagem repreendeu, que a mensagem ela falou com você em algo, então você pode chegar diante de Deus e pedir: Senhor, tenha misericórdia, porque quando a mensagem não atinge mais, é porque aquele soldadinho já foi silenciado. Que Deus tenha misericórdia. Quando a mensagem não atinge mais, é porque aquele espírito já não cobra. E que Deus ajude que cada um tenha isso dentro de si, né? Quando eu faço algo errado e vem a cobrança, até a esposa fala algo, alguém fala algo para mim, e eu vi que eu fiz aquilo errado, aquilo já me cobra dentro. É verdade. Porque tem algo ali para cobrar. O triste é quando fala, já a mensagem já não toca mais no coração, a mensagem jamais não tem efeito na vida da pessoa, porque aquilo que estava dentro, que cobrava, já lançou voo. Então, o que o profeta diz, né? A pomba e o cordeiro, nessa mensagem, ele diz: quando ali o cordeiro, né? Ele dá uns pulos como um cabrito e se rebela, ele diz: aquela pombinha sai e senta lá na árvore e fica esperando até você acertar aquilo. E quando você acerta aquilo, né? Quando você para de falar mal dos outros, quando você para de atacar as pessoas, né? Quando você para de fazer fofoca, fuxico, então a pombinha, o profeta diz, volta. Aleluia. Amém? Porque ela não, o profeta diz, ela não para em uma natureza caprina, né? De cabrito. Ela só para em uma natureza de cordeiro. Que Deus nos ajude a ser cordeiro. Amém? Vamos então ouvir a mensagem do parágrafo 76 em diante. E a tua semente possuirá a porta do teu inimigo. Amém. Então ele nos cela no reino de Deus, pelo Espírito Santo, provando ao mundo que ele aceitou a fé que você professa ter nele. Entende? Agora, logo depois vem a tentação. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser corrigido, provado. Jesus, assim que recebeu a plenitude do Espírito no rio, quando João batizou, imediatamente o diabo o levou para o deserto, para passar por um tempo de tentação. Mas quando ele tomou a palavra de Deus e venceu o diabo, está escrito. Ele voltou então pronto para o seu ministério. E foi assim que Deus fez com Abraão. Agora Deus, depois de chamá-lo a sair da sua terra, e ele se separar da sua terra, seu povo, então Deus lhe dá o selo da circuncisão, então lhe deu o filho. Então ele foi para aquele teste final, até o momento em que teve de oferecer seu próprio filho, Isaque, em sacrifício. E ele disse: visto que não poupaste teu único filho, sei que me amas. Ele lhe deu esse teste.
Então, logo depois, a batalha foi ganha, então ele disse: e a tua semente possuirá a porta do seu inimigo. Amém. Gosto disso. Possuirá a porta do seu inimigo. Chegaremos a esse ponto final daqui a pouco, querendo o Senhor. Agora, ele encontrou isto, Abraão fiel. Depois que encontrou Abraão fiel, então ele perdeu a promessa de possuir a porta do inimigo. Agora, aí muitas vezes é onde muitos de nós pentecostais erramos e pensamos: bem, o Espírito Santo foi derramado sobre mim, glória a Deus, é tudo o que preciso ter. Não, Senhor, você está apenas começando. Você não é nesse momento. É seu teste, isso a prova. Assim como vemos lá no Antigo Testamento, testando, provando, e então posicionando o filho. A adoção posicionou o filho depois que ele já é filho, nasceu na família. Ele era filho, então seria testado, provado e criado por tutores para ver como se sairia. E então ele era colocado em posição quase igual ao seu pai. Agora, assim é hoje. Tivemos os 40 anos de teste de Pentecostes, ou mais, vejam, testando a igreja, vendo se vão ficar firmes ou não, vendo o que vocês... E vejam, é aí onde vejo isso de novo. Em vez de nos apegarmos à cruz e à palavra e seguir em frente, ficamos moldados segundo o mundo, deixando cair desta maneira ou deixando cair desta maneira, ou nos moldando após isto. Como sempre falei tão duro contra as pessoas nesta tendência moderna hoje, as mulheres cortando o cabelo e os homens se comportando mal e tudo mais, e usando roupas imorais e tal. Recebo tantas críticas por isso. Mas o que é isso? É tentar salvar essa igreja, é tentar fazer subir aqui a palavra de Deus, independente do que o outro mundo tenha a dizer sobre ela. Fiquem com a palavra de Deus. Amém. Entende? A questão é, como eu estava dizendo ontem à noite, os pentecostais estão esperando por um vento veemente, impetuoso, mas falharam em ouvir aquela voz mansa e delicada. Estão vendo? Isso. É errado fazer essas coisas. Eles pensam, enquanto o vento estiver soprando, tudo bem. Mas isso não atraiu a atenção do profeta. O vento impetuoso não incomodou o profeta Elias na caverna. Poderosos trovões e relâmpagos e a chuva forte não o atraíram todos. Mas o que o impressionou foi essa voz mansa e delicada, esse algo falando por dentro. Minha palavra é a verdade, seja a palavra de todo homem mentira e a minha verdade. Amém. Foi isso que atraiu o profeta. E ainda atrairá. A palavra de Deus sempre atrai essa mente espiritual, pois é a mente de Cristo em você que sabe que essa palavra é verdade. E você passa por um tempo de teste. A igreja passa por um tempo de teste. Cada indivíduo passa por um tempo de teste antes de poder possuir a porta do inimigo. Abraão passou por isso, Cristo passou por isso, depois que Cristo foi cheio do Espírito Santo lá no Rio Jordão, ele passou por um tempo de teste. Depois que Abraão foi chamado a sair, colocado em sua terra onde deveria ser peregrino, então deu a circuncisão e Deus se encontrou com ele vez após vez. Ainda assim, ele teve que passar pelo tempo de teste. É igual com cada semente de Abraão. Abraão e sua semente. Uma organização, uma igreja. É por isso que vemos nossas organizações caindo à beira do caminho. É porque quando chega ao teste, que teste? A palavra de Deus. Aí está o teste. A palavra de Deus é o teste. Faremos o que um grupo de homens diz para fazer ou faremos o que Deus diz para fazer? Essa é a diferença.
Aconteceu nos dias de Mike Moody, nos dias de Finney, Sankey, Knox, Calvino, Spurgeon, todos os demais. Esses homens espirituais, as organizações que o seguiram. Levantou-se um grupo de homens lá atrás que abriu caminho para isso, cada um crendo nisso, naquilo, e acrescentando um pouco aqui, e tirando um pouco ali, e acrescentando um pouco aqui, até finalmente fazerem disso uma organização. E quando o fazem, o crente verdadeiro e genuíno, Deus chega e pega uma pessoazinha humilde e destrói isso. Certo? Sempre fez. Deus não muda. Acaba com isso. Algumas pessoas de mente espiritual ficam firmes com essa palavra. Amém. Deixe-me dizer-lhes, recebi uma carta em casa de uma das melhores igrejas, grandes organizações do movimento pentecostal. Aquela pobre mulher de coração partido me escreveu uma carta e disse: irmão Branham, eu tinha cabelo comprido e um coque atrás. Ela disse: meu marido gostava. E ela disse: nós nos mudamos da cidade onde tínhamos uma igreja que era muito espiritual para onde estava esta grande igreja, a primeira igreja da cidade. E disse: quando chegamos lá, todas as irmãs pentecostais tinham cortado o cabelo. E disse: elas insistiram comigo quanto a isso. Eu disse: não, creio que a Bíblia diz para não fazermos isso. É desonroso fazer isso. E assim ela disse. E elas riam dela. Diziam: ei, seu pneu está murchando na traseira, seu esperto, e tudo mais. E insistiram tanto com meu marido que ele me forçou a cortar o cabelo. E disse: sinto-me condenada desde então. Pensem nisso. Uma igreja pentecostal que deveria se posicionar pela palavra de Deus. É para lá que sua organização nos leva. Certo? Deixaram de ouvir aquela voz mansa e delicada da palavra que os chama à verdade. Estão todos atentos, veementes, impetuosos, e muita gritaria e danças, dizendo que tem poder. Tudo bem, também creio nisso. Mas, irmão, quando você pode dançar e gritar e então se virar e negar a palavra de Deus e viver como o mundo, algo errado em algum lugar. Isso mesmo. O Espírito de Deus desce, essa voz mansa e delicada, e o dirige direto ao Calvário. Nós somos mortos e nossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Então, somente essa palavra vive lá. Então, se estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Aí está a diferença. Espero não lhes parecer fanático. Se sou, não estou ciente disso. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. E ela deve habitar bem aqui. E se ficar aqui, se manifestará exteriormente. Vem fazer. Sua vida, toda a sua índole será diferente. Assim, quando Deus deu o teste a Abraão, ele passou em 100%. Deus não pode dar um teste a uma organização, pois está tudo confuso. Deus não trata assim com organização, ele não trata com nações da raça gentia. Ele tirou um povo dos gentios. Israel, ele tirou uma nação, mas dos gentios, ele tirou dos gentios um povo por amor do seu nome. Assim, vejam, não é uma organização, é um indivíduo que ele tira dos gentios. E quando o teste vem, estão vendo o que acontece? Nós saímos para a justificação, nós recebemos o batismo do Espírito Santo no movimento pentecostal. Mas quando chega o tempo de teste, arrumam eruditos polidos, querem ser como o mundo, como foi nos dias do movimento de Wesley e todos os demais. Eles vão à escola, eles aprendem ciência e aprendem todos esses outros tipos de coisas que acompanham a instrução e tentam aprender psicologia. Melhor, bem, não diga isso, que façam isso e aquilo, pois vai.
Veja, vocês estão acumulando e construindo. Seu objetivo está errado, seu motivo está errado. Vocês estão contribuindo para uma organização em vez de contribuir para o Calvário. Como podem contribuir para o Calvário sem entrar pelo caminho da palavra? Pois somos lavados pela água da palavra. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, então pedi o que quereis. É aí que vemos a derrota do movimento pentecostal, pois se afastam da palavra. A palavra diz uma coisa, eles tentaram fazer com que essa organização entre ali em algum lugar. Se afastam direto dessa palavra e se juntam à organização. E estão vendo para onde foram? São quase como as demais igrejas. Mas então dançamos, e gritamos, e falamos em línguas, e pulamos. Essas coisas são boas. A organização deles é boa, espero ter sido claro. Mas a questão é aquela voz mansa e delicada da palavra falando. É isso. Vocês passam por um teste. Deus os testa como testou Abraão. Ele testa a semente de Abraão depois dele. E agora, o motivo de não possuirmos a porta do inimigo, o motivo de haver tanta coisa entre nós, é porque não conseguimos aguentar o teste. Deixem-me lhes dizer algo: o teste da palavra está certo. Amém. O motivo, porque não temos e porque nunca teremos na organização. Acho que os pentecostais têm boas organizações. Alguns dos melhores homens que vivem na face da terra pertencem a essas organizações. As Assembleias de Deus, tenho amigos lá, que coisa. Um irmão lá em Indiana, com quem creio que vou ter uma reunião muito em breve. O irmão Roy Reed, ele é responsável regional do estado de Indiana. Creio que é um homem piedoso. Além disso, é responsável regional das Assembleias de Deus. A quadrangular, ó, que coisa. Quantas? Kaufman disse, e muitos desses irmãos que são homens piedosos, nada em suas vidas, são bons homens. Lá na unidade, como eles mesmos se chamam, unidade, ou agora acho que não, eles a chamam de Igreja do Nome de Jesus. Jack Moore, citando só um dentre há centenas deles, ótimos homens, bons homens, homens piedosos. Mas a questão é esta: quando você se prende a essa organização, está vendo? Deus forma essas organizações e todas estão caídas. Olhe para elas, o mundanismo se infiltrando. Veja suas mulheres, veja seus homens, veja as condições deles. Eu poderia lhe mostrar grupos das Assembleias de Deus que têm diáconos na junta que se casaram 2 ou 3 vezes, pregadores se comportando mal, mulheres de cabelo cortado, usando shorts, maquiagem e ainda professando ter o Espírito Santo, dependendo da evidência de falar em línguas, ou saltar, ou gritar. Eles falham em ouvir aquela voz mansa e delicada da palavra. Essa palavra o mantém equilibrado como a cruz. Amém. É onde está. É por isso que não temos profetas genuínos na igreja hoje, como Ágabo. É por isso que a igreja hoje, eles pouco respeitam o falar em línguas quando alguém fala, pois já ouviram tanta falsificação e alvoroço que não sabem o que é certo e errado nisso. Interpretações que são meras imaginações. Alguém apenas dizendo algo porque se sente guiado. Isso não é interpretação. Interpretação, não alguém ficar de pé e falar em línguas, outros se levantar minutos depois e interpretar o que ele disse. Quando um está falando, o outro está interpretando bem ali, dizendo palavra por palavra a mesma expressão, tudo igual. Este homem pode estar profetizando, mas não é interpretação. Alguns deles, este tipo de voz dando algo, este aqui atrás dando outra coisa. E alguns dizem 10 palavras, outros dizem 50 palavras depois, como interpretação.
Interpretar significa dizer palavra por palavra. Se é uma palavra de Deus, tem de vir palavra por palavra, linha sobre linha, linha sobre linha. É assim que a palavra tem de vir. Mas o que temos visto? Tanta falsificação. Fizeram isso, em vez de ficarem com a palavra, introduziram isso lá. Logo que alguém fazia isso, eles o chamavam de pentecostal. E vocês sabem o que acontece. Quando o teste vem, o tempo de teste, então a semente começa, mostra qual é a semente e qual não é. Agora, independente do que aconteceu, Abraão ficou com a palavra, a promessa. Mas hoje a organização não pode fazer isso. E alguns de vocês, preciosos irmãos que pertencem a essas organizações, discordem deles uma vez. Vocês sabem para onde vão. Quantos de vocês, não digo neste edifício agora, mas quantos têm estado em meu escritório, quantos têm estado comigo, dizem, irmão Branham, sabemos que essa é a verdade, mas se formos expulsos daqui, o que vamos fazer? Irmão, o que vamos fazer? Apegue-se ao Calvário, apegue-se à promessa, apegue-se à cruz, independente do que aconteça. E eles têm alguns dos melhores homens lá. Mas o que eu estou tentando fazer é dizer que isso tem de falhar. Sempre falhou e sempre falhará. Mas quer falhe ou não com Deus, mantenha a palavra de Deus e sua promessa em primeiro lugar. Você será testado por ela. Vocês assinam papéis de que farão isto ou aquilo, mesmo contra a palavra, ainda assim assinam. Isso mesmo, em seu coração. Você sabe que é errado. É aquela voz mansa e delicada falando. Aquela palavra. Não é de se admirar que não possamos avançar, pois algo aconteceu. Você se separou dessa voz mansa e delicada. Você saiu rápido demais. Deus o estava chamando, mas você saiu rápido demais, pois os trovões rugiram, os relâmpagos brilharam, a montanha tremeu. Isso nunca abalou Elias, aquele profeta. Ele queria aquela voz primeiro. Ele disse, vou ficar aqui mesmo. Ambos hoje começaram cultos de cura, comparações carnais, todos os tipos de coisas e sensações que nem aparecem na palavra de Deus. Isso mesmo. O que é? Devemos cantar aquele hino, os que esperam no Senhor. Deixa-me humilhar meu orgulho e invocar o teu nome. Deixa-me esperar, Senhor, até ouvir aquela voz mansa e delicada. E aquela voz será uma voz bíblica. Ela falará exatamente conforme a palavra. Amém. Muito bem. Vemos Abraão, depois de ter sido posto, chamado a sair, separado dos seus entes queridos, da sua família, do seu lar, dos seus parentes, para uma terra estranha. Pela fé ele fez isso. Então, porque fez isso, Deus lhe deu a circuncisão para provar que ele era filho de Deus, que ele cria nele, porque estava crendo na promessa. No entanto, ele não via no natural, mas professava que qualquer coisa contrária à palavra de Deus era mentira. Não importa quanta evidência surja, ainda é mentira. Detesto dizer isso, mas terei de dizer, olha, e quando se vê mulheres, direi isto como algo que é visível, pode-se ver, que afirmam ter o Espírito Santo e não são decentes o bastante para deixar o cabelo crescer, há algo errado em algum lugar. Uma mulher que veste roupa de homem e a usa, quando a Bíblia diz é abominação para Deus que uma mulher use roupa de homem, e então você afirma ter o Espírito Santo e faz isso? Falei sobre isso certo dia em Oregon. Houve uma mulher que me escreveu uma extensa carta. Ela disse, irmão Branham, o irmão tem um ministério maravilhoso, mas com certeza o está arruinando. Ela disse, agora que tal? Disse, eu uso macacão o tempo todo. Disse, e se eu fosse à horta para colher algo da horta de vestido? Não acha que ficaria muito melhor de macacão do que ficaria, ou de jardineira, seja o que for, do que de vestido?
E disse: olha, eu subo as montanhas com os rapazes quando vão arrebanhar o gado. E disse: vou a uma área infestada de mosquitos. Disse: agora, de vestido, me picariam todo. De macacão, não me incomodam. Eu disse: isso é mais raro do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Misericórdia! Não tem uma palavra de Deus nisso. É a sua própria opinião. Deus disse: seja toda palavra mentira e a dele verdadeira. Minha esposa usa vestido, ela colhe coisas na porta. Ela não tem problema com isso. E de qualquer modo, uma mulher não tem nada que estar com um grupo de homens lá arrebanhando gado de qualquer modo. Ela deveria estar na cozinha, que é o lugar dela. Isso mesmo. Estão apenas tentando achar uma desculpa, mas não há. A palavra de Deus é clara. Uma mulher que nasceu do Espírito de Deus e um homem que nasceu do Espírito de Deus não deixa a esposa agir assim. O que ele disse? Aquela que corta o cabelo desonra sua cabeça, e seu marido é sua cabeça. Ela é desonrosa. Melhor eu me calar. Muito bem, agora vejam, é suficiente. Vocês sabem do que estou falando. Não digo por malícia, se digo por malícia, Deus, tenha misericórdia do meu coração pecaminoso, deixe-me chegar aqui neste altar, arrepender-me. Estou dizendo isso, amigos, porque eu os amo. E eu estou tentando lhes dizer qual é a verdade, e essa é a palavra de Deus. Temos que ouvir essa voz delicada de Deus para estar à altura da palavra. Estamos passando por um tempo de teste. Aleluia! Perceberam que depois desse tempo de teste chegar essa tutela desse filho que nasceu numa família denominacional? Se ele suportava o teste, ficava com o desejo do pai. Então levavam esse rapaz, vestiam-no com uma roupagem e então faziam uma cerimônia. E esse rapaz era então posicionado na família em que nasceu. Esse é o problema dos nossos pentecostais hoje. Eles pulam aqui e ali e nossas organizações os puxam para esse lado e para aquele lado. Eles não ficam com a palavra. Se vocês ficarem com a palavra, então Deus vendo, se vós estiverdes em mim, a minha palavra é em vós, a dele, ele não pode negá-la, é a palavra dele. Então haverá um tempo, algum dia, em que você será levado e posto de lado e receberá algo que é genuíno. Aleluia! Poder do Deus Todo-Poderoso. Aliás, Deus está esperando por seus filhos, mas eles não se alinham quando chegam a esse tempo de teste. Você o aceita? Bem, a igreja o expulsará. Muito bem, aí está. Então vá. Essa não é a semente de Abraão. A semente de Abraão não age assim. A semente de Abraão. Agora, independente do que veio contrário a Abraão, ele ficou firme com aquela palavra da promessa, ficou com ela. Independente de como Sara veio, os outros vieram, diversos deles vieram, tudo ele considerou como se não fosse. Ele olhou, creu que podia ver a promessa, pois Deus lhe prometeu, e foi isso. Era a palavra de Deus, ficou ali firme. Então ele lhe deu aquele teste final. Eu lhe darei porção dobrada e eu provarei. Agora, ele já tem um filho, ele veio que o tem. Mas agora eu lhe direi, toma esse filho e mata-o. E deixa esse filho, quando ele vir, ele matará esse filho? Vou prová-lo agora. Abraão, fiel à palavra. Como? Quando você recebe a promessa, como você vai parar isso? Como vai esperar ser pai de nações e aqui você está com 115 anos agora? O pequeno Isaac, com uns 14, 15 anos. Como você vai ser pai de nações quando tem 115 anos? Aqui está seu único filho e você está destruindo sua única evidência que tem. Amém. Como vou ser bem sucedido se sair da minha organização? Como vou ser bem sucedido se fizer isto? Ouça essa voz mansa e delicada e venha a palavra. A palavra. Você diz, ouvi uma voz me dizer isso.
Se é contrário, a palavra não foi a voz de Deus. A voz de Deus vem a palavra. Então Abraão subiu direto até lá, conforme a voz mansa e delicada de Deus, conforme a palavra de Deus. Ele deve tirar a vida do seu próprio filho. Ele disse: detém tua mão, Abraão, sei que me amas agora, e todos aqueles depois de ti, aleluia, todos aqueles que vierem depois de ti, que estiverem dispostos a aceitar a minha palavra, serão a tua semente e lá possuirão a porta do inimigo. Gostaria de ter tempo para lhes contar algo que aconteceu há alguns dias. Veja, o que aconteceu. Oh, que coisa! Possuirá a porta do inimigo, tua semente depois de ti. Abraão, quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Jesus disse: melhor uma mó de azeite de ser pendurada ao pescoço e se submergir nas profundezas do mar. E estas organizações que rejeitam esses homens piedosos, porque tomaram posição a favor da verdade, da palavra e o Espírito e poder de Deus, e ficaram com a palavra. Estão vendo o que aconteceu? Você se submerge no mar do esquecimento. Melhor uma mó de azeite lhe ser pendurada ao pescoço e se submergir nas profundezas do mar, do que escandalizar o menor destes fingidos. Porque são eles, a semente de Abraão, ficando com a palavra da promessa. Algumas das nossas igrejas estão chegando ao ponto de negar, elas negam a cura divina, não a querem mais em sua igreja. Isso mesmo, nossas organizações pentecostais não querem mais cura divina. O que é isso? Não vem como o diabo tem trabalhado. Ele passou por lá e disse algumas coisas falsas assim, e só homens intelectuais, pensando que são espirituais, e olham para isso e dizem: olhe para isso, olhe para isso. Não estou olhando para isso. Se for semente de Abraão, você olhará para a promessa de Deus, que Deus disse para fazer sobre isso. É isso. Semente de Abraão, nós olhamos para uma promessa. Não importa quantos caem deste lado e quantos caem daquele lado. A promessa permanece verdadeira. Você tem de passar por esses testes. Você está vendo? Sim. Abraão, primeiro testado e então selado, então recebeu a promessa de que sua semente possuiria a porta do inimigo. Gosto disso. Então eles possuíram as portas do seu inimigo depois de serem testados. A questão é que não conseguimos suportar o teste. É por isso que as nossas organizações não conseguem suportar o teste. Não é a vontade de Deus. Deus as abençoou, mas não é a vontade de Deus. Pois vejam, vocês têm uma companhia inteira de homens aqui, com companhias inteiras de ideias, que as juntam e saem com o melhor que podem. Alguns dizem: este é um grande homem, não se pode negar a palavra dele. Bem, é igual a como a Igreja Católica está organizada, a mesma coisa, sobre um monte de crentes intelectuais. Eles olham para isso e o adaptam aos tempos. Não se pode fazer isso, tudo ou mais é mentira, exceto a palavra de Deus. Abraão nunca olhou para nada além da promessa de Deus. Independente do que fosse, ele ficou com a promessa de Deus. Então, é por isso que não vemos mais. Uma organização não pode possuir a porta do inimigo. Há muitas mentes inconstantes lá. Requer-se um indivíduo que possua a porta do inimigo. Você pode fazer se quiser. Sim, Senhor. Vamos analisar alguns por uns minutos para ver se ficam na Escritura. Agora, houve uma ocasião na Babilônia em que uma imagem foi erguida. Um belo tipo da Igreja Católica, e todos os que não se curvassem a essa imagem seriam queimados na fornalha de fogo. Agora, foi a hora de provar se eles ficariam firmes quando Deus disse: não terás outros deuses diante de mim, nem farás imagem de coisa alguma. O que Deus disse, chegou a hora de provar. Todo o resto de Israel cedeu. E quando a trombeta soou e o saltério soou e a flauta soou, ora, todos se prostraram diante dessa imagem. Mas houve 3 que disseram: nada feito.
Eles ouviram aquela voz mansa e delicada e ficaram em sintonia com a palavra. O que eles fizeram? Ficaram com a palavra. E depois eles disseram: se não o fizerem, nós lhes daremos outra chance ou os lançaremos na fornalha de fogo. Disse: nosso Deus é que nos pode livrar dessa fornalha de fogo. Mas seja como for, ficaremos com a palavra. Agora, irmão, e quanto a você, o que farei, irmão Branco? Fique com a palavra. Fique com a promessa. Minha igreja se afastará de mim. Fique com a promessa. Eles têm de desaparecer algum dia de qualquer modo. Mas Deus não irá. Fique com a promessa. Bem, eu lhe digo, eles me expulsarão. Fique com a promessa. Da mesma forma, fique firme com a promessa. Agora, se você puder ficar com a promessa e ficar aí, fique com eles então. Tenha companheirismo com todos. Mas agora, você nunca ganhará de outro modo. A não ser tendo companheirismo com todos. Tem que ter. Agora, quando se tornam tão ruins, são imorais, então fique longe disso. Isso mesmo, não entre no território do inimigo. Mas enquanto você está tentando ganhar seu irmão, é diferente. Está vendo? Agora veja, mas você nunca ganhará a opinião da organização, uma pessoa, não o Senhor, quando estabelecem suas regras. Cremos nisto. Ponto final. Se vocês escrevessem sua doutrina, cremos nisto, vírgula, seria diferente. Ponto final significa cremos nisto e vocês têm que aceitar isto e assinar este papel ou acabou. Mas se disser cremos nisto, vírgula, mais o que pudermos aprender de Deus, estamos abertos ao Espírito Santo. Então você está avançando, irmão. Sim, será diferente então. Mas veja, se você escreveu com ponto final e Deus há algo que surja, prova ser sua palavra, a verdade, você não pode se mover, pois é ponto final. Isso conclui o assunto. Foi aí que os luteranos morreram, foi aí que os metodistas morreram, foi aí que os batistas morreram, foi aí que os presbiterianos morreram, e é aí que os pentecostais estão morrendo. Isso mesmo, eles morrem aí mesmo. Olha só, pois já está escrito. Não há nada que você possa acrescentar ou tirar dela. Está lá. É a sua doutrina. Lutero não pôde aceitar a santificação. Não, Senhor. Ele já havia dito: o justo viverá pela fé. Não Martinho Lutero, mas aquele grupo que eu segui. Isso mesmo. Não John Wesley, mas o grupo que o seguiu. Isso mesmo. Não Calvino, mas o grupo que o seguiu. Não John Smith da Igreja Batista, que orava tanto à noite pela sua igreja, que seus olhos se fechavam de tão inchados e sua esposa tinha de conduzi-lo para fora e alimentá-lo lá à mesa com uma colher. Não ele, mas este grupo de batistas que o seguiu, a organização que veio após ele. Não Alexander Campbell, mas aqueles que o seguiram. Não o movimento pentecostal no princípio, que tinha tudo em comum e tinha companheirismo com todos, mas os grupos que vieram e disseram: não, somos isto e somos isto, e estas são questões, e eles, separando-se, aparentemente não tendo a fé, certo? Foi o que causou. Aí está o mal. Amém. Sim, religioso essa manhã. Os filhos hebreus, depois de terem suportado o teste, se ficariam ao lado da palavra da promessa ou não, foram postos à prova. E o que fizeram? Possuíram a porta do inimigo. Amém. Por quê? Eles ficaram na palavra. Fique com a palavra, aquela voz de Deus que fala com você. Agora toda a razão disse: agora olha, Babilônia não seria diferente, porque nós, quando nos inclinamos diante desta imagem, estamos adorando a Deus mesmo assim. Bem, se fazemos assim, queremos dizer assim: faça como Deus disse. E se Deus dissesse: Moisés, tira os sapatos, Moisés, estás em terra santa,
ele dissesse: obrigado, Senhor, eu creio sim em ti, em vez disso, tirarei o chapéu. Dá muito trabalho desamarrar meu sapato. Nunca funcionaria. Ele disse sapato, ele não disse chapéu, certo? Você tem de vir linha por linha do que Deus disse e se alinhar com a sua palavra. Agora, depois que passaram pelo teste, eles possuíram a porta do inimigo de fogo. Eles descobriram quando foram até o fim, ficando na palavra de Deus, eles possuíram a porta. Isso mesmo. Depois, Daniel, tinha havido uma proclamação que assinada pelos medo-persas que não podia ser alterada, que se alguém orasse a qualquer outro Deus, fosse lançado na cova dos leões. Daniel sabia que a palavra de Deus era para orar somente a ele, então ele abriu as janelas e orou mesmo assim. Agora, ele não ficou num canto, ele abriu as janelas em direção ao templo. Ele não tinha vergonha disso. E não queremos praticar nossa religião no domingo e na segunda-feira fazer o contrário. Ou crer de coração em uma coisa, vir diante de alguém e dizer: bem, não sei, sim, acho que você está certo. Seja o que você é. Amém. Se não é, saia do púlpito, saia da igreja. Isso mesmo, pois você é prejuízo a ambos. Permaneça o que você é. Diga no que você crê, então não terá do que se retratar. Amém. Você está posicionado exatamente no que é verdade. Todos conhecem seu caráter. Os homens o valorizarão, qualquer homem. Uma mulher pode ser feia de doer, ela pode ser corpulenta, gorda, pequena, magra, de cabelos pretos, olhos castanhos, olhos azuis, olhos cinzas, um de um jeito e outro de outro. Mas se essa mulher é decente, uma dama, não há homem no país que não tiraria o chapéu para ela, se tem um pingo de homem nele, certo? Porque ela mostra o que ela é, e os homens valorizam isso. Assim, Deus valorizará um homem que seja o que ele é, ou homens que professam o cristianismo. Sejamos cristãos cheios do Espírito Santo com a palavra de Deus, ou esqueçamos isso. Certo? Pois caso contrário, você se torna hipocrisia e vivendo uma vida diferente. E as pessoas o veem indo aqui a bailes e fumando e tal, e alegando ser cristão. Então, veja, você coloca uma pedra de tropeço no caminho dos outros. Vejam vocês, mulheres, às vezes, como cortam o cabelo e se vestem e agem com estes vestidinhos, parecendo uma salsicha mostrando tudo, ou algo assim. E indo aí na rua, andando por aí, com um salto mais ou menos dessa altura, requebrando-se pela rua. Isso é ser pentecostal? Então as outras igrejas dizem, elas alegam ter algo que não tem. Você está selado e marcado pelo Espírito Santo. Você não está num salão de baile esta noite nos braços de algum homem que não é seu marido. E na noite seguinte, volta à igreja e dança por toda parte. Isso não é ser pentecostal. Isso é hipocrisia, é imundícia. Não me refiro tanto a vocês, mas vocês entendem. Estas fitas que são feitas aqui vão pelo mundo inteiro. Então eu prego como se fosse para o mundo inteiro. Quando sinto Deus dizendo, diga algo, eu digo, pois não sei para onde vai. Cabe a Ele cuidar disso. Fiquem só com a palavra. Isso mesmo. Muito bem. Não, Daniel não se curvaria à proclamação deles, quer fosse expulso da organização ou não. Ele ficou junto à janela e ficou com a palavra de Deus. Ele não tinha vergonha dela. O que aconteceu? Lançaram-no numa cova de leões, mas ele possuiu as portas da cova dos leões. Por quê? Glória! Porque Deus disse que a tua semente possuirá a porta do inimigo. Seja qual for o inimigo, você possui a porta. Quantas vezes poderíamos? Vejam Moisés, seguindo na linha dos mandamentos de Deus, foi ao Egito, parecia que tudo era contrário. Houve alguns imitadores que foram com ele. Ele foi com um par de sinais para mostrar que foi enviado. Lançou uma serpente e tal.
E lá vieram os imitadores, lançaram as suas. O que ele poderia fazer? Nada. Deus não lhe disse que eles iam fazer isso. Ele queria testar Moisés. Foi ele quem permitiu que Jambres e Jambres lançassem suas serpentes ou suas varas. Assim, lá estava Moisés cumprindo o dever. Lançou sua vara, tornou-se em cobra. Ele disse: olha isso, Faraó, foi o que meu Senhor me disse para vir fazer diante de ti. Faraó disse: venham cá, Jambres e Jambres. Eles lançaram suas varas, elas se tornaram em cobras. O que Moisés fez? Seu rosto ficou vermelho? Não, Senhor, ele ainda cria que Deus o enviou. Ele ficou com essa promessa. O que aconteceu? É como quando vocês estão diante de algumas das suas reuniões de conferência. Seu rosto pode ficar um pouco vermelho. Fiquem com a palavra. Amém. O que aconteceu? De repente, esta grande cobra de Moisés veio e as engoliu. Deus lhe indicou. Depois do seu teste, ele disse: quero que tu, por este sinal, deixes esses filhos partirem. Quero que os mandes de volta para casa, ao lugar deles. Deus veio aqui para dizer: enviou-me aqui para libertá-los. Quero que eles voltem. Ele a lançou lá. O teste veio. Moisés, o que você vai fazer? Virar-se e ir embora e dizer: bem, talvez eu estivesse errado? Não, Senhor. Moisés ficou firme. Deus ordenou isso. Glória! Quando Deus diz qualquer coisa, fique com isso. Amém. Não importa o que aconteça, fique com isso. Se o expulsarem e disserem: não cooperaremos, não faremos isso, fique com isso. Amém. Moisés ficou firme. O que aconteceu? Ele possuiu a porta do seu inimigo. Aleluia! O diabo disse: estenderei o mar morto diante de ti. Mas ele se abriu. Não conseguiram mais mantê-los no Egito. Ele possuiu a porta do inimigo. Por quê? Porque ele ficou com a ordem que Deus lhe deu. Os mandamentos de Deus. Ele ficou com a palavra de Deus e possuiu as portas do inimigo. Josué, depois de passar por um teste, ele esteve lá provavelmente e cruzou o Jordão a nado, ele e Caleb, com os espias. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos pôr de pé, irmãos. Vamos orar a Deus. Incline o rosto, feche os olhos, né? Vamos agradecer essa porção. O profeta, ele é claro, né? Fique com a palavra. Amém. Fique, independente do que aconteça, fique com a palavra. Amém. Eles ficaram e foram vitoriosos, e nós temos a palavra para seguir. Não importa o que aconteça, o que o homem fala, ou o que alguém mais diz, nós devemos ouvir essa voz mansa e suave dentro do nosso coração, caminhar como caminha a Bíblia, os santos caminhos de Deus. Por isso, nesse dia, nós temos essa palavra. E Deus deu justamente isso para nós caminhar também. Nós queremos ser fiel à palavra de Deus, não olhando à direita nem à esquerda, mas mantendo no centro do caminho, na perfeita, na boa, agradável vontade de Deus, porque Ele deu isso a nós, né? A sua palavra. Não podemos desviar dela. É que o mundo cria um monte de pretexto, né? Não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que obter isso ou aquilo. Mas um verdadeiro filho de Deus, não importa, talvez ele perca tudo, mas ele não perde o seu Deus, ele não perde a palavra, ele anda de acordo com o que Deus fala a ele. Amém? E Deus fala no nosso coração, essa voz não é ouvida de qualquer maneira. Ele fala dentro do nosso coração, quando ele vem nos corrigir, diz: isso está errado, filho, não faça. Então aquilo cobra, né? Que Deus nos ajude, que esse soldadinho esteja dentro de nós. É duro ficar ao lado da palavra. Muitas vezes você perde, né? Amigos, perde vizinhos, as pessoas aborrecem você,
mas se você ficar com a palavra, Deus recolherá você no seu reino. É isso que importa. Que adianta ter vida boa aqui, viver 60, 70, 80 anos, mas logo depois amargar e ir para o inferno. Mas quando você se para ao lado da palavra, você tem o teu rumo direto para a glória. Amém. Louvado seja Deus. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, uma vitória a alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Faça um voto essa noite com Ele, irmão. Fale com Ele dentro do teu coração. Ele não está lá naquele céu lá no céu. Ele está dentro de cada coração. Fale com Ele. Tenha um acerto com Deus. Peça, Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero servir o Senhor. Eu quero ter minha vida no altar. Eu quero estar certo ao Senhor. Independente do que o mundo fale, fale do meu vestir, fale do meu cabelo, fale das minhas maneiras. Eu quero estar com Jesus. Eu quero me acertar com Ele. Que Deus ajude a cada um de nós. Esse foi o amor de Deus, eu creio, derramado dentro do coração desse profeta, para trazer essa mensagem para nós, para trazer o amor de Deus, para nós se alinhar com a palavra, se acertar com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez, de todo o coração, expresse isso, expresse o que está no teu coração. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, uma vitória a alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Senhor Jesus Cristo, que esse louvor, Pai, saia do nosso coração, ó Pai, não da nossa mente tanto, mas do nosso coração. Que possamos ser fiel, não ao homem, mas à Tua palavra. Senhor, ajuda nós a prosseguir nessa caminhada. Abençoa Teus filhos, ó Pai, que vão vir à fila da ceia, que eles possam estar renovados, ó Pai, com um desejo firme no coração de Te servir, Pai, não se importando com o mundo, Senhor, o que falam, o que digam, não tendo vergonha, Pai, de expressar a fé que crê, que vem aqui, Senhor, para ouvir uma fita, ouvir o profeta, porque ele pregou, ele disse que isso iria a todas as nações e Deus colocaria aqueles para ouvir a palavra. E se o Senhor permitiu, Pai, essa noite, que nós ouvíssemos a Sua palavra, foi por Tua misericórdia e Tua graça.
Nós poderíamos estar em milhares de lugares, mas o Senhor escolheu para nós estar aqui, Pai, para ouvir essas verdades do Evangelho. É para nós, ó Pai, o Senhor está falando para nós, não ao mundo lá fora, mas a nós aqui. Ó Deus, é um privilégio o Senhor descer, se humilhar num pequeno lugar como esse e falar a gente humilde como nós aqui. Pai, e descer aqui, Senhor Deus, e falar a cada coração. Abençoa teus filhos, unge-nos com teu Espírito Santo, Pai, para vencer esse mundo mal, essas ofertas de Satanás, os desejos, Pai, que o mundo coloca nos teus filhos. Seja cada um, Pai, vencido por eles, no nome de Jesus, que eles possam possuir a porta do inimigo, ó Senhor. Ajuda teus filhos, dá graça a eles, ó Pai. Toda essa palavra, Senhor, foi falada em amor para nós, ó Pai. O teu profeta, Pai, recebeu essa mensagem de Ti, para que nós pudéssemos nos preparar para esse último dia e estar pronto para o arrebatamento, ó Pai. É no nome de Jesus que eu encomendo cada vida aqui a Ti. E pedimos a bênção, Pai, e é para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar um louvor, irmãos, já vamos passar a ceia, e que Deus ajude a cada um de nós, né? Louvado seja Deus. Vamos cantar o 27. Cortaram madeira e fizeram uma cruz para meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele
1 Coríntios 11, verso 23, nós vamos passar então a ceia. Graças a Deus. 1 Coríntios 11, verso 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Também vamos ler São João 13, verso 4. São João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que eu havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Louvado seja Deus. Os irmãos, inclinem o rosto nesse momento, feche os olhos, né? Nós vamos pedir a graça do Senhor, né? A santificação e a consagração dos emblemas, e enquanto isso a igreja ora uns pelos outros. Amém? Amém. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celeste
Nós vamos então nos pôr de pé. Agradeço a Deus e a presença de todos, né? Que Deus abençoe a cada um, sabendo que, sempre lembrando, né, que nós estamos numa batalha. E o inimigo ele sempre vem e tenta nos desanimar nessa caminhada, mas nós devemos botar um marco, né? Eu venci e no próximo mês vou vencer de novo, porque eu sou mais que vencedor. Amém? Semente de Abraão é que possui a porta do inimigo. Nós vamos então aqui ao livro, convidar o irmão Oswaldo, ele vai estar nos despedindo em oração. E se os irmãos ainda têm um pedido e desejam fazer conhecido, fique com a mão levantada, né? Deus conhece o que vai por trás de cada coração. Também oro que a partir de quarta-feira teremos viagem, né? Estaremos no roteiro. Então os irmãos orem por nós, né? Que Deus os abençoe. Pai bondoso, estamos gratos a Ti, Senhor, por ter nos concedido o privilégio de mais uma vez estarmos em Tua casa, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Agradecemos a Ti porque o Senhor fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, através dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor trabalha conosco, Pai, nos purificando a cada dia, meu Deus. E também, Senhor, meu Deus, te agradecendo por aquele dia do Calvário, Pai, quando o Senhor foi crucificado, Pai, o justo morreu pelo injusto, Pai. E ali, Senhor, nosso Deus, nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada, Pai. Sabemos que ali, Senhor, há cura para os enfermos, Pai. Estou aqui com este caderno em minhas mãos, ó Pai, e Tu conheces tudo que vai por trás da vida dos meus irmãos e irmãs, a necessidade de cada um, Pai. Então pedimos a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, que o Senhor venha em encontro com a necessidade de cada um, Pai. Ajuda eles, Senhor nosso Deus, dando saúde, dando força para a caminhada, meu Deus. Ó Pai precioso e bendito, estamos tão gratos a Ti, ó Pai, porque vemos, ó Pai, pelo retrovisor da vida, Pai, os dias que passamos, ó Pai, as lutas que passamos, mas hoje podemos ver, Pai, que o Teu anjo esteve ali ao nosso lado, nos ajudando em cada um, Pai. E também podemos crer que assim será nos dias que seguirão, Pai, que a cada um do Senhor estará ali, Pai, como está na Tua palavra escrito, meu Deus, que os Teus anjos acampam ao redor de cada um, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Agora, meu Deus, pedimos, ó Deus, que ao regressarmos para os nossos lares, Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, mas que acima de tudo isso, Senhor, meu Deus, seja feita a Tua vontade, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo também oramos, ó Pai, por todos os irmãos, ó Pai, e irmãs que estão, ó Pai, ao redor do mundo, Senhor, em todos os países, ó Pai, aqui nos seus, em cada local, Pai, até mesmo, Pai, em terras distantes, ó Pai, irmãos que estão ali sozinhos, talvez, ó Pai, que o Senhor sabe, Senhor, meu Deus, o que vai, Senhor, meu Deus, com cada um, guarda eles, ó Pai, um dia estaremos todos reunidos, ó Pai, regozijando em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por cada coisa que o Senhor tem feito por nós. Leva-nos, Senhor, meu Deus, em paz para os nossos lares e